Bom dia a todos, nessa manhã de domingo, chama Força Total, Deus no comando como sempre, 360 graus. Então, certamente os sacerdotes, eles ouviam falar de Jesus, mas porém eles não conheciam Jesus pessoalmente. Eles começaram a preparar armadilha, cilada, para prender Jesus, porque eles viram que Jesus tinha, assim, porque quando Deus deu autoridade ao seu Filho no céu e na terra para expulsar demônio e curar os enfermos e libertar aqueles que estão no cativeiro. Cativeiro significa no pecado. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade e tudo ali é seta do maligno, né? Então Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás na terra, né? Curar e libertar e dar entendimento e conhecimento do povo, dar conhecimento do povo, que só ele poderia salvar e libertar o homem do pecado. Louvado seja Deus. Então a fama de Jesus ocorreu na cidade de Jerusalém, né? Aí Jesus começou perseguido por os sacerdotes, né? Os sacerdotes eram homens que viviam no templo, né? Naquela época viviam no templo, a lei do Senhor. Louvado seja Deus, que era o templo de Salomão. Então naquele tempo era o tempo da lei, que era a lei de Moisés. É tanto que Jesus veio, ele falou, não vim para abolir a lei de Moisés, mas vim para cumprir a lei. Louvado seja Deus. Porque antigamente, meus irmãos, era dente por dente, ouro por ouro, dente por dente, olho por olho. Louvado seja Deus. Se eu cometesse um erro, eu era punido, né? Se eu cometesse um pecado, um escândalo, eu era morto, entendeu? Era a lei de Moisés. Essa lei de Moisés é a lei que Deus passou para Moisés, entendeu? Então Moisés fazia o que Deus mandava. Antigamente a lei de Deus não era que nem os dias de hoje, entendeu? Que a pessoa peca e continua vivo, não. Antigamente era diferente. Se você pregasse uma palavra e não tivesse levantasse alguém contra você, alguma acusação, se você fosse, louvado seja Deus, uma pessoa sincera, porém Deus defendia você. Mas se você tivesse errado, você era punido pelos seus pecados, você era morto. É tanto que quando pegaram aquela mulher em adultério, né? E tu será a mulher de Jesus. E os fariseus ali, eu creio que ali também os sacerdotes, que seguia a lei de Moisés, né? Eles queriam prelejar aquela mulher em praça pública, prelejar, matar com pedra, entenda. Então, quando Jesus já estava na terra, aproximou diante da multidão, né? E disse aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, do menor ao maior, todos jogaram a pedra no chão. Por que Jesus falou isso? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que todos que estavam ali tinham pecado. Então, a mulher também era pecadora. Tinha, porém, traído o esposo dela. Ela estava no pecado, né? No adultério. E na lei de Deus, ela tem que ser apredejada. Mas essa lei aí foi antes de Jesus vir. A lei de Moisés era assim. Se a mulher traísse o marido, ela era morta. Ela pagava com a mesma moeda. Então o que acontece? Quando Jesus veio, Jesus já aboliu essa lei de apredejamento, entendeu? E de sacrifício de animais, perdão de pecados. E Jesus já era o Cordeiro. Ele que ia morrer por nós e perdoar nossos pecados. Então sacrifício de animais, de sangue de animais, de ovelha, de bode, gordura do animal. A gordura do animal era queimada e Deus recebia como incenso. E o sangue do animal era derramado na terra, porque o sangue é vida, né? Inclusive você que às vezes gosta de comer um sangue de galinha cozinhado, ou uma buchada que contém sangue de ovelha, não coma não, que é pecado, viu? O sangue é vida. É tanto que eu, quando fui operado de pneumonia com 2 anos de idade, eu recebi uma bolsa de sangue do meu pai. Então sangue é vida. E você vê que tem religião aí que, né, não vou dizer o nome, mas vocês sabem, né, testemunho de Jeová, eles não doam sangue não. E esse é o projeto de Deus na terra. Eu era pequeno, eu tive pneumonia, fui operado com 2 anos de idade, sofri muito na minha juventude. Isso é para não me lembro dos meus pais que contam. Quando me viram no hospital, eu estava só o couro e o osso. Nem meu pai, nem minha mãe me conheceu. Chegou para os médicos, doutor, meu filho, pegaram meu filho. Meu pai em todos os berços do hospital, minha mãe não achou. Quando, louvado seja Deus, minha mãe chega, só conheceu por causa do meu pé que estava queimado, o pé esquerdo. Foi queimado de fogo, estava 2 anos de idade também. Que meu pé com fogo com 2 anos de idade,
E aos 2 anos de idade foi pneumonia, foi operado, né? O médico que me operou já morreu há muitos anos. Então eu sou o projeto de Deus nessa terra, né? Aos 2 anos de idade, meu cabelo era branco que nem uma neve. Tem um mistério nisso aí, não vou dizer pra vocês, mas eu sei. Louvado seja Deus. Então eu sou um projeto de Deus na terra dos viventes. Então Deus tem me dado muito livramento na face da terra, né? Deus é fiel e verdadeiro. Então, resumindo, né? Aí os sacerdotes, eles começaram a conspirar contra Jesus, a perseguir. Porque Jesus disse que ia derrubar o templo que Salomão fez e reconstruir com 3 dias. Jesus estava dizendo sobre a morte dele, ele ia morrer o 3º dia ressuscitado. Porém os fariseus e os sacerdotes disse como isso pode acontecer, ele derrubar o templo que foi feito há muitos anos e agora reconstruir com 3 dias. Jesus estava falando a respeito da morte dele, mas os fariseus não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus falava em palavras, né? Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. A Bíblia, quando tem Espírito da verdade, que chamaram 2 testemunhas com Jesus, que 2 testemunhas para julgar Jesus. Jesus foi preso. E disse: esse homem, louvado seja Deus, ele disse que reconstruiu o templo, destruiu o templo de Salomão, que Salomão fez, e com 3 dias reconstruía. Como pode acontecer isso? Isso é blasfema, isso é blasfema contra Deus. O povo começou a dizer, né? Então o que levou à crucificação de Jesus foi isso aí, entendeu? Então ele morreu por nosso pecado, né? Então quem matou Jesus foi os próprios religiosos, as próprias pessoas do templo que matou Jesus, entendeu? Para você que não sabe, viu? Nunca seja religioso, apenas busque a Cristo, ouve a palavra, pregue a palavra, mas nunca seja religioso. E tem muitas pessoas aqui na terra hoje que é religioso demais, e não pode ser assim, entendeu? Se apega a Cristo, ande na verdade, seja sincero, direito, honesto, né? Nunca pegue nada de ninguém, aquilo que não é seu, nunca bota a mão. O mais importante da vida do homem é ele ser honesto, né? Honrar primeiramente o Pai que está no céu e o pai e a mãe que está aqui na terra, né? É um dos mandamentos que fala na palavra, não honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na face da terra. A pessoa sendo honesta, ela apenas cresce na face da terra, multiplica cada dia mais, louvado seja Deus. E Deus dá sabedoria e prosperidade, né? E paz na vida, né? Mas os gananciosos, né? Os cães golosos, que só quer as coisas fáceis, quem consegue fácil, vai fácil, né? Essa é a lei do retorno, né? Da justiça de Deus, né? O mundo hoje está cheio de corrupção, né? Muita gente corrupta na face da terra. Mas um dia essa corrupção toda aqui vai ser aniquilada por Deus. Um dia vai vir a destruição sobre toda essa terra. Todos vão ser julgados diante do tribunal de Cristo, né? Para conversar, que na Bíblia fala que a vinda de Jesus, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai se conversar perante o Filho de Deus. Porém os mortos primeiro serão ressuscitados, e os que ficaram vivos vão ser arrebatados e vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Aí a vinda de Jesus, meus irmãos, vai ser a vinda de Jesus, é o dia do arrebatamento da igreja. Você vê que Paulo ele fala lá, louvado seja Deus, nem todos que ficaram vivos, nem todos vão morrer. Paulo fala, nem todos vão morrer, mas seus corpos vão ser transformados, louvado seja Deus, vão subir, vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus fala assim, se eu ouvir falar o Cristo ali, o Cristo aqui, eu não vá, ou nas montanhas, ou no centro da casa, eu não vá, porque aparecerá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos vão aparecer dizendo que é Cristo, mas porém o único verdadeiro Cristo é aquele que vai vir nas nuvens. Esse é o verdadeiro Cristo. Louvado seja Deus. Se esse aqui é o caminho para ir para a cachoeira, talvez que é. Se não for, eu volto. Pego outra rota, mas essa aqui mesmo. Então, se apegue com Deus cada dia mais, né? E possa ver que todos os milagres de Jesus, aqui é um rio, todos os milagres de Jesus, ele se dizia mulher, profeta e curou. Então, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Se uma pessoa é curada, por causa da fé que ela tem. A fé e crer, quando a pessoa crê é curado, em nome de Jesus Cristo.
Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer mais outro para não ficar grande, amém?